Na vida, precisamos aprender a deixar de olhar apenas para fora, olhar para aquilo que o outro pensa sobre mim, o que ele diz sobre mim, o que o outro espera de mim. É óbvio que num contexto social, olhar para fora é necessário. Eu preciso entender o outro. Mas para um processo de crescimento é fundamental que haja um despertar da autoconsciência. É eu aprender a olhar para dentro. E isso é uma necessidade humana que poucos fazem, que poucos se colocam nessa função de aprender a olhar para si, de se enxergar como uma pessoa única, com características diferentes dos demais. Eu tenho minhas próprias necessidades, os meus anseios, eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus sonhos, as minhas expectativas, eu tenho os meus próprios sentimentos. E para que eu possa crescer, eu tenho que aprender a me ver, a me perceber. Não adianta nada eu olhar para os outros se eu não criar essa perspectiva de aprender a olhar para mim, de eu me enxergar. É fundamental isso. Não estou falando ainda em mudar. Eu estou falando em eu aprender a me enxergar. Agora preste atenção. Não basta eu apenas me enxergar. Eu tenho que ir além. Eu preciso ir mais adiante. Eu tenho também que me descobrir. É um processo de autoconhecimento. Cada vez mais eu vejo pessoas que não sabem sobre si. Eu faço perguntas, por exemplo, por que você fez isso? E a pessoa fala, não sei. Por que você sente isso? Ela diz, não sei, não sei, não sei, não sei. Como que você não sabe se é sobre você? É com quem você vive 24 horas por dia, é a sua consciência, é a sua percepção de si, é o seu conhecimento sobre si. Como que ele está tão apequenado? Como que ele está às vezes nulo? Então, o autoconhecimento me mostra as razões por trás das minhas escolhas, me dá uma percepção maior e as origens dos meus comportamentos. Quando eu me conheço, eu vejo os meus padrões. Por que eu faço isso? Por que eu repito isso? Por que eu evito? Por que eu omito? Por que eu faço? Por que eu tomo essa decisão? Por que isso que eu fiz, na verdade, é uma compulsão? Por que eu sinto isso? Por que eu penso isso? Toda vez que eu estou nessa situação, eu me encho de medo. Por que eu tenho tanta frustração nos relacionamentos? Por que eu tenho essa qualidade, esse defeito? Afinal de contas, quais são as áreas da minha vida que precisam de cura? Quem sou eu, afinal? Isso é um processo de autoconhecimento. E para que eu possa crescer, eu tenho que saber sobre mim. Eu tenho que entender as vozes que habitam a minha mente. Eu tenho que entender por que eu estou vestindo essa máscara. Eu tenho que entender por que essa fraqueza que eu tenho, eu disfarço tanto. Isso é o autoconhecimento. Então é necessário que eu me perceba e é necessário que eu me conheça. O autoconhecimento é como se eu ligasse uma luz na escuridão, nos cômodos presentes do meu cérebro, dessa convivência, nessa casa. Em cada cômodo, como se eu colocasse uma luz. E ali vai me mostrar tudo, inclusive coisas que me assustarão. Mas é necessário que haja essa luz para que eu deixe de estar tropeçando o tempo todo. Agora preste atenção. É necessário que eu me perceba. Autoconsciência. Eu sou uma pessoa única. É necessário que eu me conheça. Então, autoconhecimento. Eu preciso saber de mim, conhecer todas as dinâmicas da minha existência. Mas também é necessário agora dar o terceiro passo, o autorrelacionamento. Diante disso que eu percebi e conheci, como que eu me relaciono com isto? Isso é o autorrelacionamento. E você precisa entender que tão importante quanto eu deixar de ser um desconhecido para mim mesmo, é eu aprender a me tratar melhor, a me relacionar melhor, eu deixar de ser o meu próprio inimigo. Eu digo isso porque
muitas pessoas passam a ser inimigas de si. E eu sempre uso uma dinâmica em que eu pego o meu eu como se eu tirasse de mim e colocasse um ser à parte. Então imagina eu me relacionando com o Eduardo. E aí, como que a minha consciência lida com esse Eduardo quando ele erra? Como que eu falo com ele? Eu falo que ele é burro, que não tem jeito, que ele sempre faz errado, que ele não tem como crescer na vida, que ninguém gosta dele, que ele tem defeitos, que ele não tem beleza, que ele não tem virtude. Eu falo isso para ele constantemente, ok. Como que essa pessoa vai viver a partir dali? Como que ele vai viver a partir dos dias dele? Quando ele estiver diante das dificuldades, ele vai estar motivado com essas palavras que eu tenho falado diariamente para ele? É óbvio que não. Agora, tira essa pessoa que eu coloquei à parte e volta ela para dentro de você. Agora sou eu comigo mesmo. Como que eu vou lidar com as dificuldades da vida se diariamente eu tenho sido o meu próprio inimigo, eu tenho sido rude contra mim mesmo, eu tenho falado para mim coisas que são horríveis? Por que que eu faço isso? Como que eu quero que esse relacionamento gere em mim crescimento? Então eu preciso deixar de me tratar como um inimigo. Eu preciso aprender a me olhar melhor para que eu possa me tratar melhor e nessa tratativa melhor para que eu possa, ao invés de me derrubar, para que eu possa me reerguer, me motivar, me abraçar, me acolher, me perdoar, me motivar em cada passo que eu der. Então, o autorrelacionamento é muito importante. E para que haja uma construção, para que haja uma convivência saudável comigo mesmo, é necessário que eu saiba me relacionar comigo mesmo.